And they grew up together E eles cresceram juntos, as boys, como crianças. John João and Jesus, e Jesus, cousins. primos. John was 6 months older than Jesus. João tinha mais 6 meses, era mais velho em 6 meses do que Jesus. Jesus was God. Jesus era Deus. He was powerful. Ele era poderoso. He knew his vision, Ele sabia a sua visão. but he stayed under his parents. Mas ele se submeteu aos seus pais. This is very important Isso é muito importante. because many of you Porque muitos de vocês, you have a big vision. você tem uma visão grande. God has given you power. Deus te deu poder. You have the anointing. Você tem a unção. You've got a dream. Você tem um sonho. You want to do great things. Você quer fazer coisas grandes. You are gifted. Você é cheio de talento. And there's a temptation E existe uma tentação. to want to go and do something great. Vontade de sair e fazer alguma coisa grande. But what did Jesus do? Mas o que Jesus He fez? didn't go to do something great. Jesus não saiu e não foi fazer algo grande. He submitted to parents. Jesus se submeteu aos seus pais. And he stayed there until he was 30. E Jesus ficou ali até fazer 31 anos de idade. John was also 30 years old, João também tinha 30 anos de idade. but he was 6 months older than Jesus. Mas ele era mais velho em 6 meses do que Jesus. So when John became 30, Então, quando João fez 30 anos, he went to his mother João foi até sua mãe and he said, Mom, e falou: mãe, I need to leave home. eu tenho que sair de casa. She said, where are you going? E ela falou: mas para onde você vai? He said, I must go to the villages Ele disse: eu tenho que ir pelas cidades. and tell the people that the Messiah is coming. E eu tenho que avisar as pessoas que o Messias está chegando. And his mother says, where will you live? E a mãe dele então perguntou: mas aonde você vai viver? I will live wherever I sleep. Eu vou morar aonde eu dormir, não importa. What would you wear? Mas o que você vai vestir? He said, I will find something to wear. Eu vou encontrar alguma coisa para eu vestir. And so he left his mother. Então João saiu e deixou a sua mãe. And for 6 months, E durante 6 meses, he went from village to village ele foi de cidade em cidade, with one message. com uma mensagem só: Repent, se arrependam, for the king and the kingdom is coming. porque o rei e o reino está chegando. Every village, Toda cidade, prepare, se preparem, get ready. se preparem. The king is coming. O rei está chegando. The kingdom is O coming. reino está chegando. And the people E as pessoas were amazed estavam at maravilhadas. this young man Ficaram maravilhadas com esse with jovem. so much conviction. Ele tinha tanta convicção. He waited till he was 30. Do you know why he waited till he was Você 30? sabe por que ele esperou até ele ter 30 anos de idade? Because in that culture, Porque naquela cultura, you could not be a teacher você não podia ser um professor in the public em público until you were 30. até você ter 30 anos de idade. This is very important. Isso é muito importante. In other words, Em outras palavras, you were not qualified to teach until you were 30 years old. ele não tinha as qualificações necessárias para ser professor e ensinar até ter 30 anos de idade. The word for teacher in that culture A palavra para professor nessa cultura is the word rabbi. é a palavra rabi. It simply means teacher. Quer dizer simplesmente mestre, professor, mestre. And you could not be a teacher until you were 30. E você não podia ser mestre até que você tivesse 30 anos de idade. So John knew who he was. Então João sabia quem ele era. His mother told him. A mãe dele disse para For ele. 30 years, Ele esperou 30 anos he stayed home e ficou 30 anos em casa. because he knew Porque ele sabia
even though I know who I am, mesmo que eu saiba quem eu sou, and I know my power, e eu sei o meu poder, and I know my assignment, e eu sei da minha missão, and I know my vision, e eu sei a minha visão, I must wait until I am qualified to be heard. eu tenho que esperar até que eu esteja qualificado para ser ouvido. There are people Tem pessoas in this place today neste lugar hoje who don't want to wait que não querem esperar until they are qualified. até que ele esteja ou ela esteja pronto. So John was preaching for 6 months. Então João estava pregando durante 6 meses. And then Jesus turned 30 years old. E então Jesus fez 30 anos de idade. So he went to his mother. Então Jesus foi para sua mãe He said, Mom, e falou: mãe, I need to leave home now. eu tenho que sair de casa agora. Where are you going? Mas onde você vai? I am going to begin my ministry. Eu vou começar o meu ministério. I have to save the whole world. Eu tenho que salvar o mundo todo. I have to redeem all mankind. Eu tenho que redimir toda a raça humana. I have to die on the cross for humanity. Eu tenho que morrer na cruz pela humanidade. I have to heal the sick. Eu tenho que curar o doente. I have to raise the dead. Eu tenho que ressuscitar os I have to mortos. cleanse the leper. Eu tenho que limpar os I leprosos. have to open blinded eyes. Eu tenho que abrir os olhos aos cegos. I have to go and cast out demons. Eu tenho que ir e expulsar demônios. I have to go raise the dead. Eu tenho que levantar os mortos. And his mother says, but where are you going? E a mãe dele então falou: mas aonde você vai? He said, I'm going to begin my work. Jesus falou: eu vou começar a minha obra. She said, but you are already God. Mas ela disse para ele: você já é Deus. Because the angel told me Porque o anjo me that disse you are the Son of God. que você é o filho de Deus. She says, yes, Jesus disse: sim, but I must be qualified. mas eu tenho que estar qualificado. So the Bible says, Então a Bíblia diz, and this is important, isso é muito importante. Matthew chapter 3. Mateus 3. Everyone read this, please. Todos nós vamos ler juntos. This is when Jesus left home. Isso, nesse momento foi que Jesus saiu de casa. Matthew chapter 3 verse 13. Mateus 3, 13. Muy importante. É muito importante. Then Jesus left Galilee. Então Jesus saiu da Galileia, That's where his mother, onde ela morava, em Nazaré, and he went to the Jordan. e ele foi para o Jordão, That's the river. é o Rio Jordão, To be baptized by his cousin John. para ser batizado pelo seu primo João. This is interesting. Isso é interessante. He's 30 years old. Ele tem 30 anos de idade, He knows who he is. ele sabe quem ele é, He knows his vision. ele sabe a sua visão, He knows his power. ele conhece o seu poder, He knows his assignment. ele sabe do seu propósito, He knows he's the Son of God. ele sabe que ele é o Filho de Deus, He knows he is God. ele sabe que ele é Deus, And he's ready for ministry. e ele está pronto para o ministério. But he doesn't go to ministry. Mas ele não vai para o ministério. He goes looking for his cousin. Ele vai atrás do seu primo. Why? Por quê? To submit to his cousin. Para se submeter ao seu primo. The Bible says, A Bíblia diz: and when John saw him, e quando João o viu, John tried. e João disse: Why do you come to me por que que você está vindo to até be mim baptized by me? para ser batizado por mim? I know who you are. Eu sei quem você é. You are God. Você é Deus. You created me. Você me criou. How could you come to me E por que você está vindo até to mim? submit to me? Para se submeter a You mim. created me. Você me criou. Você que tem que... And Jesus said, E Jesus disse: my cousin, meu primo,
I know I am greater than you. Eu sei que eu sou maior do que você. I know I am more powerful than you. Eu sei que eu tenho mais poder do que você. I know I created you, Eu sei que eu te criei, but I have a problem. mas eu tenho um problema. My problem is O meu problema é, I created you, eu te criei, first of all, em primeiro lugar, as the one who will introduce me. eu te criei como aquele que vai me introduzir. So I made you my authority. Então eu te fiz minha autoridade, eu coloquei minha autoridade sobre você. And number 2, E no meu ponto 2, you have to baptize me, você tem que me batizar, because baptism means I submit to your authority, porque o batismo quer dizer que eu me submeto à tua autoridade. and the people must see it. E as pessoas têm que ver isso. I cannot go Eu não posso ir until you release me. até que você me libere para ir. Very important. Muito importante. Next verse. Próximo versículo. Then John Então João said to Jesus, disse para Jesus: cousin, primo, okay, ok, come. vem. Jesus said, yes, Jesus disse então, ok, vem. we must fulfill righteousness. Nós temos que cumprir a justiça. Righteousness. Justiça. The word righteous, A palavra justo it means to be in position quer dizer aquele que está na posição of submission de submissão to the authority of God. para a autoridade de Deus. Escriba. Escreve. Righteous Justo means to be in a position é aquele que está na posição to be submitted de submissão under the authority of God. debaixo da autoridade de Deus. So Jesus said, John, Então Jesus disse: João, I am more powerful than you. eu tenho mais poder do que você. My vision is bigger than yours. A minha visão é maior do que a sua. My assignment is bigger than yours. O meu propósito é maior do que o seu. But I must position myself Mas eu tenho que me posicionar under the authority that I created debaixo da autoridade que eu mesmo criei, so I could be released. para que eu possa então ser liberado. And John said, E João disse: okay, cousin. ok, primo. And the Bible says, E a next Bíblia verse, diz no próximo versículo: and John consented. e João consentiu. Now, Agora, this is the beginning of double portion. aqui começa a porção dupla. Jesus was God. Jesus era Deus. In him was the Spirit of God. Nele estava o Espírito de Deus. Hallelujah. Aleluia. Listen carefully. Ouça atentamente. Jesus was God. Jesus era Deus. He was full of the Spirit of Ele God. estava cheio do Espírito de Deus. And the Bible says E a Bíblia diz he went into the water que ele foi até as águas. and he was baptized. E ele foi batizado. The next verse says, O próximo versículo diz: and when he came up out of the water, e quando Jesus saiu das águas, at that moment, naquele momento, the heavens opened os céus se abriram. and he saw the Spirit of God descending on him E ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, like a dove. como uma pomba. It looked like a bird. Parecia um passarinho, um pássaro. And then it says, E então diz assim: a voice spoke uma voz falou from heaven dos céus and said, e disse: this is my son. este é o meu filho, I love him. eu o amo. This is my son. Esse é o meu filho, I love him. eu amo ele. And I am well pleased with E him. eu tenho prazer nele.
Oh, very important. Muito importante. The next verse. Próximo versículo. And Jesus was led by the Spirit E Jesus foi guiado pelo Espírito into the desert até o deserto to be tested by the devil. para ser testado pelo diabo. I want to leave you with important instructions. Eu quero deixar para vocês instruções importantes. The most powerful position on earth is under authority. A posição mais importante da face da terra é estar debaixo de autoridade. Escreva. Escreve. The most important position to be on earth A posição mais importante na terra is under authority. é estar debaixo de autoridade. Authority is the safest place for all created things. A autoridade é o lugar mais seguro para todas as coisas que foram criadas. And every human being has power. Todo ser humano tem poder. They have gift. Tem dons, They have anointing. eles têm unção. They have an area of authority. Todo ser humano tem uma área de autoridade. And everything God created has authority. E tudo aquilo que Deus criou tem autoridade. This is very important. Isso é importante. The fish Os peixes has authority. têm autoridade. The fish has power. Os peixes têm poder. The fish has the authority to swim. Os peixes têm poder para nadar. The fish has the power to swim. Os peixes têm poder para nadar. The fish has the anointing to swim. Os peixes têm unção para nadar. But the fish has a problem. Mas o peixe tem um problema. The authority of the fish A autoridade do peixe is water. está na água. No matter how big the fish is, Não importa o tamanho do peixe, quão grande ele seja. a fish Um peixe will never outgrow water. nunca vai ser maior do que a água. Muy importante. Muito importante. Some of you, Alguns de vocês, God has a big vision for you. Deus tem uma visão grande para você. You are already anointed. E você já é ungido. You already have power on the inside. Você já tem poder dentro de você. You were born with an assignment. Você nasceu dentro de um You are a propósito. great man. Você é um You are grande an homem. awesome woman. Você é uma mulher maravilhosa. But you cannot function without authority. Mas você não pode funcionar sem autoridade. So the fish Então o peixe has a problem. tem um problema. He has power. Ele tem poder, He has a mission. ele tem uma missão, He can swim. ele pode nadar, He can grow. ele pode crescer, But he must always be submitted to water. mas ele tem que estar sempre submisso à água. The reason why God brought you to this ministry, A razão pela qual o Senhor te trouxe para este ministério and the reason why he called you back to Jesus. e a razão pela qual ele te trouxe de volta para When you Jesus came to Jesus, e você veio para Jesus, what did Jesus do? o que Jesus fez com você? He brought you to Bishop Robson. Ele te trouxe até o Bispo Robson. And he said to you, E ele disse para você: submit. se submeta. This ministry Esse ministério provides authority provê autoridade para você.
for you to submit para que você possa se submeter. your power, Submeter o teu poder, your gift, submeter o teu dom, your anointing, submeter a tua unção, your talents, submeter os teus talentos, assignment, submeter os teus so propósitos, you can become great. para que você possa ser grande. You see, Entenda, absence of authority a ausência de autoridade brings self-destruction. traz autodestruição. Escribe. Escreve, Absence of authority a ausência de autoridade brings self-destruction. traz autodestruição. There are many pastors Tem muitos pastores who were a part of this church, que são parte dessa igreja and they decided to leave. e eles decidiram sair. They were not released, Eles não foram liberados, they left. eles partiram, deixaram. And they are struggling. E eles estão lutando. And they wonder why. E eles se perguntam por quê. Absence of authority A ausência de autoridade brings self-destruction. traz autodestruição. Example. Exemplo, If you took a fish out of water, se você tirar um peixe da água, you don't need to kill him. você não precisa matar um peixe. And if you take a fish out of water, Se você tirar um peixe da água, the water does not die. a água não vai morrer. Hallelujah. Aleluia! There are pastors. There are pastors Tem pastores who left this ministry que deixaram esse ministério and they thought, e eles pensaram, because I left, porque eu deixei, the ministry will die. o ministério vai morrer. When you leave the water, Quando você deixa a the água, water does not die. a água não morre, You die. você morre. Escriba, escriba. Escreve. The secret to success O segredo para o sucesso is staying under authority. é ficar debaixo de autoridade. Escriba. Escreve. Every pastor, Todo pastor. write that down. Escreve. Every cell group leader, Todo líder de célula. write that down. Escreve. Every teenager, Todo adolescente. write that down. Escreve. Jesus Jesus. was a teenager, Ele era um adolescente. but he went home to his parents. Mas ele foi e se submeteu aos seus pais. Even though he was God, Mesmo ele mesmo sendo o próprio he stayed Deus. under authority. Ele se submeteu à autoridade. Everything submits to something. Tudo tem que se submeter a alguma coisa. Escriba. Escreve. Everything submits to something. Tudo tem que se submeter a algo. God created everything Deus criou tudo. to submit to something Para que Deus criou todo, para que esse todo se submeta a algo. in order for it to function and to grow and to prosper. Para que o todo pudesse funcionar, crescer e prosperar. This is very simple É simples, but profound. mas é profundo. The plant A planta submits to the soil. se submete ao solo. It remains attached to the soil. Ela fica ali enraizada no solo. The soil O solo is the authority for the plant. é autoridade para a planta. If the plant decides, Se a planta decidir, I am a big tree now, eu sou uma árvore muito grande agora. I am a bishop, Eu sou um bispo. hallelujah, Aleluia. I'm a pastor, Eu sou um pastor. I don't need the soil anymore. Eu não preciso mais desse solo. The soil does not die, O solo não morre. the plant dies. A planta morre. The plant A planta, has life, ela tem vida. it has fruit,
Ela tem frutos on the inside. dentro dela. It has much fruit. Ela tem muitos frutos. But in order for the plant Mas para que a planta to grow possa crescer and bear fruit, e dar frutos, it must remain submitted to the ela soil. tem que continuar submissa ao solo. You are a great woman. Você é uma grande You are an mulher. awesome man. Você é um homem You got great excelente. vision. Você tem uma visão You got excelente. powerful dreams. Você tem sonhos poderosos. But they can only be manifested Mas eles só conseguem se if you manifestar stay under authority. se você ficar debaixo da autoridade. Fish are successful Peixe tem sucesso. because they stay in the water. E ele tem sucesso porque ele fica dentro da água. Plants are successful As plantas, elas têm sucesso because they stay in the soil. porque elas ficam no solo. God has no problem with fish. Deus não tem problema com os peixes. God has no problem with plants. Deus não tem problema com as plantas. His greatest problem O grande problema de Deus is with you. é com você. We don't want to stay under authority. Você não quer ficar debaixo de autoridade. We fight authority. Nós lutamos contra a We talk autoridade. against authority. Nós falamos mal de We autoridade. criticize authority. Nós criticamos a We autoridade. rebuke authority. Nós rejeitamos a autoridade. hate authority. Nós odiamos a autoridade. And God says, please submit. E Deus fala, por favor, se submeta. Authority. Autoridade. Write this down. Escreva 10 purposes for authority. 10 propósitos para autoridade. Escriba. 10. Escreve 10. Number 1, Número 1, order. ordem. Authority produces order. A autoridade produz ordem. Number 2, Número 2, maximum productivity. produtividade máxima. Maximum productivity. Produtividade máxima. Number 3, Número 3, protection. proteção. Authority protects you. A autoridade te protege. Number 4, Número 4, preservation. preservação. Authority. A autoridade te preserva. The fish is preserved O peixe é preservado because it stays in the water. porque ele fica na água. The plant is preserved A planta é preservada because it stays in the soil. porque ela fica no solo. Number 5, Número 5, defense. defesa. Authority defends you. A autoridade te defende. It doesn't just protect you, Ela não apenas te protege, it defends you. ela te defende. Number 6, Número 6, safety. a segurança. Under authority, Debaixo da autoridade, you are safe. você está seguro. Number 7, Número 7, promotion. promoção. Hallelujah. Aleluia. Authority Autoridade promotes you. te promove. Number 8, Número 8, freedom. liberdade. Authority gives you freedom. A autoridade te dá liberdade. This is interesting. É interessante. When you see the fish in the water, Quando você olha para os peixes na água, the fish is very free. os peixes são livres. As long as it stays under authority. E enquanto o peixe estiver debaixo de autoridade, Authority a autoridade does not destroy freedom. não destrói a liberdade. It gives freedom. Dá liberdade. Bishop Robson
Bispo Robson wants every cell group quer que cada célula to grow cresça and grow e cresça and grow. e cresça. He wants every pastor Ele quer que cada pastor to grow cresça, and grow que cresça and e grow cresça and e grow. cresça. He wants every church. Ele quer que cada to igreja grow que cresça, and grow cresça, and cresça, No limit. cresça, sem Under limites, authority. debaixo da autoridade. Freedom. Liberdade. Number 9. Número 9. Authority Autoridade gives identity. da identidade. Your identity comes from who you submit to. A tua identidade vem de quem você se submete. Identity. Identidade. So, who are you? Quem é você? My name is Carlos. Meu nome é Carlos. What church do you go to? Qual igreja que você vai? Serra Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Identity. Identidade. Authority Autoridade gives you identity. te dá identidade. And number 10, Número 10. reality. Realidade. Authority gives you reality. A autoridade te dá realidade. Authority allows you to be yourself. A autoridade te dá liberdade para você ser você mesmo. True authority does not create clones. A verdadeira autoridade não cria clones. You are free to be yourself Você é livre para ser você mesmo, under authority. debaixo de autoridade. This is why I love authority. É por isso que eu amo autoridade. I want to warn you Eu quero te avisar uma coisa about false authority. sobre a autoridade falsa. I will give you 12 identities of false authority. Eu vou te dar 12 pontos sobre a falsa autoridade. Write them down. Escreve. Because it's important not to submit to the wrong authority. It's important not to submit to the Porque wrong é authority. muito importante que você não se submeta à autoridade errada. You know, Jesus, Jesus, at 30 years old, ele tinha 30 anos. he looked at his watch. Ele olhou para o seu relógio. He said, oops, I got to begin. Ele falou, opa, tá na hora de eu começar. Let me find my authority. Deixa eu encontrar minha autoridade. He did not go to Jerusalem. Ele não foi até Jerusalém. He did not go to the high priest. Ele não foi falar com os sacerdotes. He did not go to the Pharisees. Ele não foi falar com os fariseus. He didn't go to the Sadducees. Ele não foi falar com os outros He líderes. didn't go to Pilate. Ele não foi falar com He Pilatos. didn't go to Caesar. Ele não foi falar com He César. didn't go to the priests. Ele não foi falar com os sacerdotes. He went to the desert. Ele foi para o deserto. Why? Por quê? Because most of the time, Porque na maioria das vezes, the true authority a autoridade verdadeira is not a part of the tradition. não faz parte da tradição. This is why Serra Nossa Terra É por isso que Sara Nossa Terra is so different from the other é ministries. tão diferente dos outros ministérios. Hallelujah. This is why some of you É por isso que alguns de vocês, had to leave your old church você teve que deixar a sua igreja and come to Serra Nossa e Terra. vir para Sara Nossa Terra. For this is the authority of God. Porque isso é a autoridade de Deus. How do you know Como é que você sabe? true authority? Como é que você reconhece a autoridade verdadeira? Number 1, Ponto 1. false authority A autoridade falsa dominate people. domina as pessoas. They control people.
Ela controla as pessoas. This is not true authority. Essa não é a verdadeira autoridade. Number 2, Número 2. false authority overpowers people. A falsa autoridade dá poder além para as pessoas. Number 3, Número 3. false authority Autoridade falsa dictates to people. dita as regras para as pessoas. Number 4, Número 4. false authority Autoridade falsa oppress people. oprime as pessoas. Number 5, Número 5. false authority Autoridade falsa dominates people. domina as pessoas. Number 6, Número 6. false authority Autoridade falsa love to be the master of people. gosta de ser o mestre, o dono das pessoas. I am the master. Eu sou o dono, You are the slave. você é o escravo. This is not authority. Isso não é autoridade. Number 7, Número 7. false authority Autoridade falsa forces people to do what they want. obrigam as pessoas a fazerem aquilo que eles querem. Number 8, Número 8. false authority Autoridade falsa manipulates people. manipula as pessoas. They threaten people. Eles ameaçam as pessoas. Number 9, Número 9. false authority Autoridade falsa restricts people. restringe as pessoas. Number 10, Número 10. false authority Autoridade falsa subject people. inferioriza as pessoas. They make people below them. Eles fazem que as pessoas se sintam inferiores a eles. False authority Autoridade falsa use people usa as pessoas for their benefit. para o benefício próprio. False authority Autoridade falsa use people to promote themselves. usa as pessoas para se autopromover. But true authority Mas a autoridade verdadeira is different. é diferente. True authority A autoridade verdadeira releases people, libera as develops pessoas. people, Ela desenvolve as pessoas. trains people, Ela treina as pessoas. produces people, Ela produz as educates pessoas. people, Ela educa as and pessoas. sets people free. E ela libera as To be pessoas great. para que elas sejam And to be grandes, great. para elas serem And to be grandes great. e para elas serem grandes. There is a difference between authority and power. Existe uma diferença entre autoridade e poder. Listen, young woman. Mulheres jovens, me ouçam, mulheres. Listen, young man. Jovens, homens, me ouçam. This is important. Isso é importante. Power and authority are different. Poder e autoridade são duas coisas diferentes. Jesus had power, Jesus tinha poder, but he didn't have authority. mas ele não tinha autoridade. John had the authority. João tinha autoridade. Jesus had power. Jesus tinha poder. Power is ability to move or cause action. Poder é a habilidade de causar uma ação, de fazer algo. Outra vez. De novo, poder é a habilidade para se fazer algo. This is power. Isso é poder. Power is the ability to move things. Poder é a habilidade de mover as coisas, de fazer acontecer. But authority is different. Mas a autoridade é diferente. Escreva. Escreve. Authority is Autoridade é the legal right to use power. o direito legal para se usar o poder. Outra vez. Authority Autoridade é is the legal right o direito legal to use power. para se usar o poder. So authority Então, a autoridade is more important than power. é mais importante do que o poder. Because power without authority is illegal. Porque poder sem autoridade é ilegal. And Jesus knew that. E Jesus sabia disso. Jesus could cast out demons, Jesus não saiu expulsando heal the demônios, sick, curando os raise the enfermos, dead. levantando os mortos. He could talk to trees. Ele podia falar às He árvores, could walk on water. ele podia caminhar sobre as águas. That's power. Isso é poder. That's power. Jesus podia fazer tudo isso. But he Isso went- é poder. But he went to his cousin, Mas ele foi até o seu primo, not to get power,
Ele não foi até o seu primo para Not to obter get the poder. anointing. Not to get the anointing. Ele também não foi até o seu primo went para to his ter a cousin. unção. Ele foi até o seu primo To get authority. para receber a autoridade. And that is why E é por isso God brought you to this ministry. que Deus te trouxe para esse ministério. You are a powerful young woman. Você é uma mulher You are poderosa. a powerful young man. Você é um homem poderoso. You are a powerful mother. Você é uma mãe You are poderosa. a powerful father. Você é um pai poderoso. You are a powerful pastor. Você é um pastor You are a poderoso. powerful preacher. Você é um pregador You are a poderoso. powerful politician. Você é um político poderoso. But you need authority. Mas você precisa de God autoridade. brought you here E Deus te trouxe To aqui Sarah Nossa Terra. para sarar nossa terra. To give your power permission. Para te dar poder para a tua To missão. transform Brazil. Para transformar o Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. The problem O problema with the church com a igreja is everybody wants power. é que todo mundo quer poder. Bishop Robson, Bispo Robson, pray for me, please. ora para mim, por favor. I want your power. Eu quero o teu poder. Wrong request. Pedido errado. Oh God, Oh Deus, give me power. me dá poder. I want power. Eu quero poder. I want power. Eu quero poder. Give me the anointing, God. Me dá unção, Deus. I want power. Eu quero poder. And God says, E Deus te diz: go find authority. vai se submeter à autoridade. And this is why E é por isso there are many problems in churches que in this tem country. muitos problemas na igreja nesse país. We have powerful pastors Porque nós temos pastores poderosos, who have no authority. mas que não estão debaixo de autoridade. Authority protects power. A autoridade protege o poder. Escreve. Escreve. Authority protects A power. autoridade protege o poder. Authority protects your gift. A autoridade protege o teu dom. Authority protects your assignment. A autoridade protege o teu propósito. Authority protects your vision. A autoridade protege a tua visão. Authority protects your life. A autoridade protege a tua vida. I want to close Eu quero fechar. I want to close with the most important principle. Eu quero fechar com o princípio mais importante de todos. Turn your Bibles to Matthew chapter 3. Abram as suas Bíblias em Mateus 3. John João was God's authority on earth, era a autoridade de Deus sobre a terra. and Jesus E Jesus was God on earth. era o próprio Deus sobre a terra. The power that created the universe O poder que criou o universo was in a human body, estava dentro de um corpo humano, but it was illegal. mas era ilegal. So Jesus, Então Jesus, the power, o poder, had to look for John, teve que ir atrás de João, the authority. a autoridade. And John said these words. E João disse essas palavras. Verse 11. Versículo 11. After me will come one who is more powerful than I. Depois de mim virá aquele que tem mais poder do que eu. Interesting. He Interessante. didn't say
After me shall come one with authority. João não disse, depois de mim virá aquele que tem autoridade. After me will come one who has more power than me. Depois de mim vai vir aquele que tem mais poder do que eu. Some of you in this room Alguns aqui de vocês are smarter than Bishop Robson. são mais sábios do que o Bispo Robson. You got degrees from college. Você tem diplomas. You could speak better than he can. Você pode falar melhor do que You're ele. a good communicator. Você é um bom comunicador. You got energy. Você tem energia. You got vision. Você tem visão. You got experience. Você tem experiência. That's power. Isso é poder. But he's the authority. Mas ele é a autoridade. John said, João disse, after me will come one who is Depois- more powerful than I. depois de mim virá aquele que tem mais poder do que eu. Whose sandals I'm not fit to carry. Aquele que não sou digno nem mesmo de carregar as sandálias. I baptize you with water, Eu te batizo com água, but he will baptize you with the Holy Ghost. mas ele vai te batizar com o And with Espírito fire. Santo e com fogo. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! He will give you more than I Ele, give you. ele vai te dar mais do que aquilo que eu posso te dar. Listen. Escuta, He will give you more ele vai te dar than I mais give you. do que eu estou te dando. But he cannot give it to you Mas ele não pode dar o que ele tem para dar para você until I give him permission. até que eu der permissão. I baptize you with water, Eu te batizo com água, but you need fire. mas você precisa de fogo. But the fire needs me Mas o fogo precisa de mim to come to you. para que ele possa chegar até você. Some of you Alguns de in vocês this room aqui nesse will local do greater works than Bishop Robson. vão fazer trabalhos maiores do que o Bispo Robson. Some of you Alguns de in vocês this room neste will local go to many countries he's never been to. vão a muitos países que ele nunca foi. Some of you Alguns de will do vocês greater works farão than trabalhos Bishop maiores Robson. do que o Bispo Robson. But you cannot do Mas it você não pode fazê-los until he releases até you. que ele libere você. Gloria! Glória a Deus. Hallelujah. So authority Então a autoridade is the key to double anointing. é a chave para a porção dupla. And submission E submissão to authority à autoridade brings the double anointing. traz a porção dupla. Let me prove it. Deixa eu provar isso para And vocês. then I will pray for you. E aí eu vou orar por você. Jesus Jesus was full of the Holy Spirit. era cheio do Espírito Santo. And he came to John. E ele foi até João. And Jesus, E Jesus, come Bishop, bispo, demonstration. vou demonstrar isso para vocês. I want you to kneel before him. Eu quero... I want him to see. Okay, Ok. this is Jesus. Ali aqui No, está no, 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 Jesus. no, no, no. This is John. Aqui está João. This is Jesus. Aqui está Jesus. This is the creator. Aqui é o Criador. This is the created. Aqui, ali está o criado. Aquele que foi criado, foi gerado. A This is criatura. the created. Aqui é o Criador. This is the creator. Aqui é a criatura. This is man. Esse é o homem. Não. No, this is man. This is Ali está man. o homem. This is God. Ali está Deus. Interesting. Interessante. This is power. Aqui está o poder. This is authority. Ali está a autoridade. See? The Bible says A Bíblia diz: when
Jesus went down que quando Jesus se abaixou under the authority of John, debaixo da autoridade de João, 4 things happened. 4 coisas aconteceram. And they always happen E essas 4 coisas sempre when you submit to acontecem authority. quando você se submete à autoridade. He is full of the Holy Spirit. Ele está cheio do Espírito Santo. He is the Spirit of God. Ele é o próprio Espírito de Deus. So he has the first portion Então ele tem a porção plena. of the Spirit. Ele tem a porção plena do Espírito. But the moment he submits, Mas no exato momento que ele se To submete à autoridade, suddenly de repente, the heavens open. os céus se abrem. When you don't submit to authority, Quando você não se submete à autoridade, heaven is closed over your head. os céus estão fechados sobre a sua cabeça. Número 2. Número 2. It says, and the Spirit of God came down. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu. Now we have a problem here. Temos um problema aqui. He has the Holy Spirit already. Ele já tem o Espírito Santo. So what is the Spirit? Então, como assim o Espírito desceu? Yeah. He has the Holy Spirit. Ele tem o Espírito Santo. What he doesn't have O que ele não tem is the anointing é a unção to release the power. para liberar o poder. So he has one portion, Então ele tem uma porção, but when he submits to authority, mas quando ele se submete à the autoridade, second portion comes. a segunda porção vem. And now he has double E portion. agora ele tem porção dupla. Hallelujah! Aleluia! Double portion Porção dupla of the anointing of da God unção de is Deus coming upon you now. está vindo sobre a tua vida agora. Número 3, Número 3. muito importante. Muito importante. A voice spoke Uma voz dos céus falou. from heaven, Dos céus. and it said 2 things. E disse 2 coisas. This is my son. Este é o meu filho. When you submit to authority, Quando você se submete à autoridade, you don't need to promote yourself. você não tem que se autopromover. God will promote you himself. Deus vai te promover. Hallelujah! Aleluia. When you submit to authority, Quando você se submete à autoridade, you don't need to print your cards and your brochures você não tem que ficar distribuindo os teus cartões, se and apresentando go around Brazil. e saindo pelo Brasil afora. Invite me to speak. Me convida para Invite me to pregar, speak. me convida para Invite me to pregar, speak. me convida Invite para me to pregar, speak. me convida. Não! When you submit to Quando authority, você se submete à God autoridade, himself will promote Deus, you. Ele mesmo te promove. Finally, Finalmente, the Bible says, a Bíblia diz when he got up, que quando ele se levantou, he has double portion. ele tem agora porção dupla. He has the Holy Spirit Ele tem o Espírito and Santo the anointing. e a unção. Holy Spirit O Espírito and Santo the anointing. e a unção. Holy O Spirit Espírito Santo and the e a anointing. unção. And the Bible says, E a Bíblia the diz Spirit of God took him que o Espírito de Deus tomou ele and led him into the e o desert levou até o deserto to be tested by the para devil. ser testado. You should never approach the devil Você não deve nunca se aproximar do until diabo you are under authority. até o momento de você estar debaixo de autoridade. The devil knows O diabo sabe if you are alone. que você está sozinho. He wants you to come out by yourself Ele quer que você vá até ele sozinho, without authority. sem autoridade. Jesus Christ Jesus Cristo, was not afraid of the devil. ele não tinha medo do diabo. Why? Por quê? He was under a ministry. Porque ele estava debaixo de um John the ministério. Baptist ministry. O ministério de João Batista. Hallelujah! Aleluia! Aleluia!
So the devil knew Então o diabo when I sabia attacked Jesus, que atacando Jesus, I was attacking the whole ministry ele of estava John. atacando todo o ministério de When you João. leave this ministry Se today, quando você deixar hoje, when you go back to your city, quando você voltar para tua cidade, don't be afraid of anybody. não tenha medo de ninguém. Don't be afraid of no man. Não tenha medo de homem When you nenhum. go back to your Quando school, você voltar para tua escola, don't be afraid. não tenha medo. Tell them, Diga para I am eles, not alone. eu não estou I sozinho. am under Sarah Eu Nossa estou Terra. debaixo da Sara, nossa terra. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Hayata da buramahata. Robosora bushambrahite. Everybody stand up on your feet. Todo mundo de pé, por favor. I'm going to pray a mighty prayer. Eu vou orar uma oração poderosa. Put your hands on your head. Põe a sua mão sobre sua cabeça. You are under authority. Você está debaixo de And the autoridade. devil is afraid of you. E o diabo tem medo de você. You are under authority. Você está debaixo de And autoridade. the demons are afraid of you. E os demônios têm medo de você. You are under authority. Você está debaixo de autoridade. Young man, Jovem, young woman, jovem mulher, you jovem can cast homem. out demons. Você pode expulsar You can heal demônios. the sick. Você pode curar o You can enfermo. raise the dead. Você pode levantar o You can morto. pastor a church. Você pode pastorear uma igreja. Why? Por quê? You are under Porque authority. você está debaixo In de the name of the autoridade. Father. Em nome do In the Pai. name of the No Son. nome do Filho. In the name of the E Holy no nome do Ghost. Espírito Santo. You are under authority. Você está debaixo de autoridade. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Oria Síria la mama machaye! Aleluia! Aleluia! Oria Síria la mama mama chore! Orientara la bahaya Síria mama mama machaye! Uriantara la bahaya! Comece a orar em línguas agora. Recebe esse revestimento do poder. Orientara la barashari la mama masaye. Orientara la barasuriandara la mama shaya. Oria la baba 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 claria. Oria mama 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 sheria la baba 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 saia. Andara la barasaya. Coloque essa mão ungida na sua mente, na sua cabeça, e diga: eu recebo agora a unção dobrada na minha vida. Eu recebo agora um manto profético, sobrenatural sobre a minha vida. Eu estou revestido para as batalhas espirituais. Eu estou armado para ir para a guerra. Para a guerra. Eu vou na autoridade que eu recebi, na unção que eu recebi nesta manhã. Eu vou. Xaralabaraçaia. Eu vou. Mais forte, eu vou para novos territórios. Mais uma vez eu vou para novos territórios espirituais, ministeriais, financeiros, emocionais. Eu entro em novos lugares no mundo espiritual. Só levante a sua mão e diga, levante a sua cabeça e diga: eu estou entrando em novos territórios.